Segunda carta de São Pedro, capítulo 3, versículo de 1 a 18. Queridos, esta é a segunda carta que vos escrevo, para, relembrando, despertar as vossas mentes sinceras. Recordai o que anunciaram santos profetas e o mandamento do Senhor e Salvador, transmitido pelos apóstolos. Antes de tudo, deveis saber que, no fim dos tempos, virão homens cínicos e caçoadores, entregues a seus apetites, que dirão: o que aconteceu com a prometida vinda dele? Desde que morreram nossos pais, tudo continua o mesmo desde o início do mundo. Está oculto a eles porque querem, pois desde outrora existia um céu e uma terra, emergindo da água, e que no meio da água estava firme por meio da palavra de Deus. E assim, o mundo de então pereceu afogado. O céu e a terra atuais, pela mesma palavra, estão conservados para o fogo, reservados para o dia do julgamento e da condenação dos homens perversos. Somente isto, queridos, não fique oculto para vós. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não tarda a cumprir sua promessa, como alguns pensam, mas tem paciência convosco, pois não quer que ninguém se perca, mas que todos se arrependam. O dia do Senhor chegará como um ladrão. Então o céu desaparecerá como estrondo, os elementos se desfarão em chamas, a terra com suas obras ficará evidente. E se tudo vai se desfazer desse modo, como deveis ser vós? Na conduta santos e religiosos, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, quando o céu se desfará em fogo e os elementos se derreterão, abrasados. Segundo sua promessa, esperamos um céu novo e uma terra nova onde habitará a justiça. Por isso, queridos, esforçai-vos com essa esperança para vos mostrardes na paz, sem mancha nem defeito. Pensai que a paciência de Deus para convosco é para a vossa salvação. Como vos escreveu nosso querido irmão Paulo, com a sabedoria que lhe foi concedida. Em todas as suas cartas, ele trata desses temas, se bem que nelas há coisas difíceis de entender, que os ignorantes e vacilantes deformam, como fazem com o resto da Escritura, para a sua própria perdição. Vós, portanto, queridos, ficai prevenidos e precavidos, para que não vos arraste o erro de homens sem princípios, e percais vossa estabilidade. Crescei antes na graça e no conhecimento do Senhor nosso e Salvador Jesus Cristo. A Ele a glória, agora e até a eternidade. Amém. Palavra do Senhor. Comentário, segunda carta de Pedro, capítulo 3, de 1 a 18, por Luiz Alonso. Capítulo 3, versículo 1. Com esse recurso, o autor se coloca por detrás da carta de Pedro e justifica seu escrito. Imita também Paulo com suas várias cartas aos Coríntios e as 2 aos Tessalonicenses. Capítulo 3, versículo 2. Os apóstolos são vistos como bloco compacto, transmissor da tradição, ou seja, são vistos à distância. É preciso refrescar a lembrança deles. Comparar com Zacarias 1:4. Capítulo 3, versículo de 3 a 4. Sobre as profecias aludidas, pode-se consultar em especial 2 Timóteo 3, de 1 a 9. Também as escatologias de Mateus 24 e Marcos 13. Um antecedente importante está em Ezequiel 12, 22 a 27. Do atraso do cumprimento, deduzem de maneira errônea a falsidade da predição. Capítulo 3, versículo de 5 a 10. O autor responde rebatendo primeiro a objeção dos adversários, depois afirmando o fato futuro e tratando por extenso o tema do atraso.
Afirmaram que o universo continua como num princípio da criação, Salmo 24:2. E é falso, pois aconteceu uma catástrofe, o dilúvio, que foi como volta ao caos, como vitória das águas sobre a terra firme. Da catástrofe surgiu uma nova ordem, Gênesis 8:22 a 9:7, na qual vivemos agora. A ordem atual acabará na nova catástrofe, pelo fogo, executor da sentença. Sodoma e Gomorra foram uma espécie de ensaio exemplar. Desse modo, os dois elementos destrutivos se põem a serviço de Deus. O universo lutará a seu lado contra os insensatos. Sabedoria 5, de 21 a 23. A segunda catástrofe futura abrirá espaço para uma nova criação, ou renovada. Isaías 65, de 17 a 19, 62, 22. Quanto ao tempo de tais eventos, a resposta será diferenciada. A. Para Deus, o tempo tem outra medida, Salmo 94. B. O atraso se deve à paciência de Deus, que dá tempo para a conversão, Salmo 11, 23, 12, 2 a 10. E deseja a salvação de todos, Ezequiel 18, 23, 1 Timóteo 2, 4. C. A chegada será repentina, segundo a tradição mais comum, Mateus 24, de 43 a 44, 1 Tessalonicenses 5:2, Apocalipse 3:3. D. O cristão, com sua conduta, pode apressar o momento da transformação final, conforme Eclesiástico 35, de 21 a 22, 36:10. Quanto ao modo do fim das escatologias, o autor escolhe o fogo como agente de destruição, que alcançará os 4 elementos que constituem a substância do universo. O fogo é, aliás, símbolo e expressão da ira divina. Portanto, esse dia do Senhor coincide com o anunciado por Sofonias, Sofonias 1, de 14 a 18. Ver também Isaías 66, de 15 a 16, o julgamento pelo fogo. Capítulo 3, versículo 14. Foram amplamente refutados os zombadores sarcásticos. É preciso tirar consequências para os bons cristãos. Pelo que esse dia terá de julgamento, devem conservar-se sem mancha nem defeito. Pelo que tem de salvação, vivam com esperança. Naquele mundo futuro reinará a justiça. Isaías 32, de 16 a 17, Sabedoria 1:15. Capítulo 3, versículo de 15 a 16. Isso supõe que já existe um corpo paulino reconhecido, que Paulo tratava de temas semelhantes. Por exemplo, Romanos 2, de 4 a 10, Filipenses 1, de 10 a 11, 1 Tessalonicenses 3, 13, que seus escritos tinham sido mal interpretados por alguns. Tudo isso se enquadra melhor na segunda geração cristã, mas a sorte adversa de escritos paulinos é partilhada em grau diferente pelo resto da Escritura, ou seja, pelo Antigo Testamento. Capítulo 3, versículo 18. Pela última vez menciona o conhecimento de Jesus Cristo, com seus títulos Senhor e Salvador.